A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nova Vida com Deus. Hoje eu lhes trago as 20 curiosidades bíblicas que você precisa conhecer, que talvez você não saiba, mas que são de suma importância para nós nos aprofundarmos nos conhecimentos bíblicos e estarmos mais alicerçados na palavra. Então a Bíblia é um conjunto de 66 livros. Levou-se aproximadamente um período de 1600 anos até que todos os livros fossem escritos. Apesar do tempo, a palavra de Deus continua atual. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Através dele, mais de 40 homens foram inspirados a redigir os textos sagrados, de acordo com 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, e 2 Timóteo, no capítulo 3, do 17 ao 17º versículo. A Bíblia é a palavra viva, de acordo com Mateus, no capítulo 4, no versículo 4. Nesse artigo, estamos 20 curiosidades que tornam a Bíblia tão interessante e essencial para a nossa vida. Por que o nome da Bíblia é Bíblia? Você já parou para se perguntar sobre isso? O nome Bíblia remete à cidade do Líbano, chamada Byblos, atual de Bela. A cidade era conhecida por produzir papiros ou rolos para escrita. A influência da cidade foi tamanha que a palavra Bíblia significa livros em grego. Daí então originou-se o compilado que nós conhecemos atualmente, dos 66 livros com Bíblia. Segunda curiosidade. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Sim, foi. Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados à mão, e foi somente em 1439, na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro do mundo, a Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. Sim, a Bíblia é o maior best-seller que existe em todos os tempos. As Escrituras Sagradas já foram traduzidas em aproximadamente mais de 3.000 línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo. Um verdadeiro best-seller. Não há outro livro que consiga bater as impressões da Bíblia. Em cada país há uma sociedade bíblica. E qual a relevância disso? É de suma importância para nós cristãos prevalecemos contra as hostes de potestades. O sucesso da divulgação da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblica. E o que isso faz? Essa organização é responsável pelas traduções nos idiomas locais e na distribuição dos exemplares, tanto os gratuitos quanto remunerados também. A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos antigamente. Não. O sistema de divisão dos textos em capítulos e versículos se deu nos séculos depois da primeira versão da Bíblia. No ano de 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Stephanus organizou a Bíblia em versículos, unificando com o sistema de capítulos. A primeira versão da Bíblia Vulgata, em francês, com o sistema de capítulo e versículo, foi publicada em 1553. Exatamente. O Brasil só tinha 53 anos. A Bíblia em português só surgiu no século XVIII. Exatamente. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748, aproximadamente 300 anos depois da primeira versão, impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com Diniz, de 1279 a 1325. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. A Bíblia inicialmente foi composta por 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito por hebraico e o Novo Testamento escrito em grego, com alguns textos em aramaico. O livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Exatamente. Segundo os estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas respeitando uma narrativa e estilos literários. O livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento.
Na verdade, o primeiro livro escrito no Novo Testamento foi o livro de Tiago, entre 45 e 48 anos depois de Cristo. Assim como no Antigo Testamento, os livros estão organizados segundo uma ordem de narrativa e não uma ordem cronológica. Qual é o maior versículo da Bíblia? Você já parou para se perguntar? O maior versículo da Bíblia se encontra em Esther, no capítulo 8, versículo 9. Qual é o menor versículo da Bíblia? Curioso, não? O menor versículo da Bíblia, na maioria das traduções, se encontra em Jó, no capítulo 3, versículo 2. Disse Jó. Tem apenas 7 letras. Na versão do Novo Testamento, o versículo mais curto é Isaías 37:15. E orou. Só isso. Qual é o maior capítulo da Bíblia? O maior capítulo da Bíblia é Salmo 119, que possui 176 versículos. E qual é o menor capítulo da Bíblia? O menor capítulo também se encontra em Salmos. O Salmo 117 conta com apenas 2 versículos. Qual é o maior livro da Bíblia? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, contendo 150 capítulos. E qual seria o menor livro da Bíblia? A segunda epístola de João é o menor livro da Bíblia, possui apenas 13 versículos. Livros com apenas um capítulo são eles: Obadias, Filemão, segunda carta de João, terceira carta de João e Judas. Não temais. O termo não temais, entre aspas, aparece na Bíblia 366 vezes, uma para cada dia do ano, e ainda sobra para o ano bissexto. A Bíblia não revela todos os milagres realizados por Jesus, não. Nos evangelhos estão registrados 35 milagres realizados por Jesus, mas o próprio apóstolo João, em João, no capítulo 20, versículo 30, reitera que Jesus realizou ainda mais milagres e maravilhas. Período interbíblico, 400 anos de silêncio. O período interbíblico é o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Levou-se 400 anos até que João Batista fosse levantado para profetizar a chegada do Messias. Tem o Dia da Bíblia, exatamente. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha. Celebrado no segundo domingo do mês de dezembro, o Dia da Bíblia entrou oficialmente no calendário brasileiro em 2001. Você sabia disso? Se você sabia disso, já deixe seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Espero engrandecer as suas pregações e seus conhecimentos bíblicos através dos teores desse vídeo. Fique em paz, do nosso Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo.